90% dos pacientes que procuram o consultório com dores na testa não têm sintomas nasais, como, por exemplo, nariz entupido, catarro, perda de olfato. E isso, teoricamente, é muito raro estar associado com uma inflamação dentro do nariz. A maioria desses casos de dores frontais isoladas, e principalmente de longo prazo, tem relação muito mais com doenças neurológicas, como as cefaleias primárias, as enxaquecas, as migrânias. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para o doutor Gustavo Lara. Gustavo Lara Rezende, não é isso, doutor? Sim, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você e espero esclarecer aí todas as perguntas da melhor forma possível. Eu seria incapaz de fazer uma introdução falando todo o currículo do doutor, né, de tão extenso que é, afinal são mais de 20 anos ou 20 anos de experiência já, doutor? Sim, eu me formei em 2005 e atuo como otorrinolaringologista desde 2010. Aqui a gente quer te conhecer, a audiência, para além do jaleco. Eu sempre começo perguntando da escolha da medicina, se você vem de uma família de médicos e por isso tomou essa decisão, não só a medicina, mas depois a sua escolha da residência e no seu caso, né, enveredou aí também por pós-graduações, por doutorado. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, o prazer pela medicina surgiu na curiosidade de um pequeno estudante que conheceu mecanismos biológicos, entre outros mecanismos relacionados à ciência, principalmente naquela época em que existia a revista Super Interessante, em que a gente descobria medicamentos que poderiam trazer soluções, tratamentos específicos, e com a influência também de uma irmã, um pouco mais velha do que eu, acabei me enveredando pela medicina. E tem um episódio interessante em que eu via estudando e sobre a mesa existia um livro de patologia, até lembro dele hoje, uma capa vermelha, é um livro famoso que a gente sempre usa, né? Na época a edição era a capa vermelha. Eu perguntei a ela se ela estava estudando alguma coisa relacionada a pato, né? Ou tio Patinhas, ou coisas assim, né? E aí daí que ela foi me explicar e o que era, né, realmente, né, a patologia é o estudo das doenças e dali, folheando aquele livro enquanto ela estudava, né, surgiu realmente uma grande curiosidade e interesse pelo assunto. E desde então me dediquei para passar no vestibular. Na minha época o vestibular ainda era muito concorrido e completei o curso de medicina e com a ideia de fazer uma especialidade que fosse tanto clínica quanto cirúrgica, porque eu acreditava ter realmente uma habilidade manual, e dali a minha própria irmã me orientou que escolhesse a otorrinolaringologia por essa diversidade, tanto de poder trabalhar num consultório quanto no centro cirúrgico, e pela demanda, que é muito importante. Hoje, se a gente for num pronto-socorro, 70% das queixas são de vias aéreas. E
e daí me vi útil nesse sentido em poder aprender e ajudar o próximo. E de uma certa forma ou de outra, eu fui também paciente de otorrinolaringologistas. Eu tenho asma, eu tenho rinite alérgica, e eu acho que eu fui muito bem cuidado, e daí surgiu o interesse também de poder ajudar o próximo nesse sentido. E aí, da otorrino, você se especializou ainda em cirurgia, ou o fato de escolher a residência em otorrinolaringologia já te traz essa capacitação? Todo otorrino, então, opera? Sim, a otorrinolaringologia é uma especialidade cirúrgica e, de fato, ela tem uma divisão. A gente não gosta de dividir as especialidades porque a gente acredita que o otorrino é um só, mas ele muitas vezes pode se especializar mais em nariz, ouvido, ou até mesmo na parte da laringe, e eu acabei vendo uma oportunidade e um gosto maior pelas cirurgias envolvidas ao nariz. E ao longo da minha formação, eu tive a oportunidade de atuar no hospital que eu trabalho hoje como residente, desde a época da residência, nas cirurgias em que a gente trabalha junto com a neurocirurgia. Na época em que comecei a aprender essa cirurgia, o grupo que eu acompanhava estava aprendendo também as técnicas que vieram lá dos Estados Unidos, que surgiu aproximadamente nos anos 2000, isso em 2007 ainda era uma novidade aqui no Brasil. E acompanhei esse grupo, e assim como eles foram aprendendo, eu ali também, como um aprendiz deles, tive a oportunidade de crescer junto com eles, e hoje eu faço parte dessa equipe em que podemos acessar ao cérebro por dentro do nariz. Como é que é essa cirurgia? Nós utilizamos uma espécie de uma caneta filmadora, como se fosse realmente uma ponta rígida, em que ela filma todo o trajeto que ela faz por dentro do nariz, e alguns tumores ficam bem próximos do teto do nariz. A partir disso, a gente consegue acessar essas regiões do cérebro, conhecida como a base anterior do crânio, sem abrir o crânio como um todo, diminuindo aí as complicações de cirurgias, trazendo procedimentos com um sucesso maior e curando muitas vezes cirurgias que antes eram inacessíveis por outras regiões do corpo. Então, dessa forma, eu tive essa oportunidade na minha carreira e me vi hoje responsável por me especializar nessa área, por trabalhar também com residentes, e acabei me envolvendo na parte também de ensino e dessa tecnologia envolvida sobre essa, podemos dizer, uma supra-especialidade. Não gostamos de dizer que é sub, né? Porque eu acho que é uma coisa inferior. Acabamos por dizer que é uma supra-especialidade. Não é um termo obrigatório, mas a gente acaba nos valorizando dessa forma, né? E ainda porque você se aprofundou cada vez mais, né, nos estudos. Eu não sei se em virtude de estar dando aula, mas você também realizou mestrado, doutorado. Explica para a nossa audiência, para quem não tem essa compreensão, que seja na escolha de um especialista, o que diferencia, né, um cirurgião que chegou neste grau, depois neste grau de instrução. Como a gente estava conversando aqui no bastidor, por exemplo, dessa ABROL, não foi que o senhor falou? Da associação ABORL, que tem uma certificação muito importante. Então, como são esses crivos aí, né, para ir galgando e chegando a ter o título de doutor, né, que o senhor tem? Bom, então o médico se forma e ele escolhe a especialidade dele, e quando ele faz uma residência credenciada pelo MEC, ele pode recorrer ao seu RQE, que é o seu título de especialista. E, paralelamente, se ele quiser se voltar ao mundo acadêmico, ele
pode fazer o mestrado e o doutorado adquirindo esses títulos relacionados à academia, e não necessariamente pode ter uma relação com a prática diária do Da médico em medicina. si, né? Ele pode fazer um mestrado em biotecnologia, biossegurança, genética, entre outras coisas ligadas à ciência, mas não necessariamente precisa ser uma conexão com o CRM ou a especialidade dele. E no seu caso, em que foi o mestrado e também o doutorado? O mestrado foi voltado para a anatomia do nariz e, juntamente com isso, no hospital que eu fiz a minha residência, a gente tem muita oportunidade de atender urgências médicas. E interessante que nos períodos mais secos aqui em Brasília, nós temos um aumento dos sangramentos nasais. E naquele serviço que eu trabalhava, não havia ainda nenhuma estatística envolvida com isso. Então, dessa forma, me envolvi nessa busca sobre o porquê esses pacientes sangram mais nessa época. Tem a ver com o clima? Tem a ver com alguma doença que esse paciente já possui? Que a gente tem especulações, mas ninguém muitas vezes estuda tão a fundo isso. De fato existem, mas aqui em Brasília ainda não havia um estudo nesse sentido. Então busquei estudos que relacionavam o sangramento nasal com o clima seco, de forma demonstramos que nos períodos de junho até setembro há um aumento dos atendimentos dos pacientes com sangramentos, há um aumento de internações, de cirurgias envolvidas para sanar esses sangramentos, conhecido como epistaxe, e publicamos isso. Na época até ganhei uma menção honrosa de uma revista da USP, e isso me empolgou com que eu continuasse essa pesquisa. E conversando com um professor, ou um preceptor ou outro, eles sempre me apontavam: o problema está na artéria de onde esse sangue passa, ela se rompe de alguma forma. E eu sempre questionava por que essa artéria rompe. É a anatomia que ali permite que ela faça uma curva e ali se espete em algum osso e rompa? Ou é algo envolvido com a própria doença sistêmica, como a hipertensão, que atua em todos os vasos do corpo? Dali comecei essa jornada em que fiz estudos com anatomia de cadáveres e dissecando esses cadáveres. A gente fez estudos com essas próprias artérias, levamos essas artérias para o microscópio, estudamos elas por dentro, estudamos as camadas dessas artérias e classificamos elas, assim como há outras doenças no coração, rim. No nariz nunca havia sido feito um estudo com todos esses detalhes que a gente chama de histologia, que é o estudo dos tecidos. E dessa forma criamos classificações relacionadas a essa artéria nasal específica e isso evoluiu para uma tese de mestrado que depois virou um doutorado envolvendo os pacientes que sangravam. Eu tive a oportunidade de pegar a artéria desses pacientes e comparar com artérias de pacientes que tinham doenças crônicas, como a hipertensão, e influir que, de fato, a hipertensão contribui para a ruptura desse vaso. Então, pacientes hipertensos têm uma tendência maior, na época da secura, a sangrar pelo nariz. De fato, são múltiplos fatores, mas esses que têm o vaso lesado por essas doenças, eles têm uma tendência maior a ter esses sangramentos que, em média, 5% são necessários até tratamentos cirúrgicos. Então, me envolvi com isso e tomei paixão por esse assunto, e foi onde eu conheci a Universidade de Brasília, que hoje eu faço parte do grupo de pesquisa, e me envolvo com eles sobre essas questões que parecem ser tão lógicas na prática, mas que, por fim, não. Envolvem discussões longas e teses e um mundo diferente da prática diária do consultório, de simplesmente atender, operar, mas muito mais do que isso, questionar por que fazer aquele tratamento ou não fazer. Então, me envolvi com essa curiosidade que veio desde a infância, como eu lhe comentei, das revistas super interessantes, né? Por que não tornar minha carreira também super interessante?
é isso que hoje eu busco fazer. Que legal. Doutor, e transitar entre gestão, porque tem a questão da sua clínica, né? Cirurgia e pesquisa. Onde é que há aí não sei se uma intersecção que a gente possa, né, tá falando, onde é que essas carreiras se complementam na sua prática clínica, por exemplo, ou no dia a dia, ou na sua prática da pesquisa? Sim, a gestão não só da clínica, mas como da minha carreira como um todo, surgiu quando eu me casei e tive meus filhos. Sou pai de 3 crianças, a Carolina, o Fernando e o Ricardo, né, que sou apaixonado com ele, além da minha esposa. E a gestão desse consultório e dessa carreira inicia-se aí, né, tentando dividir essas paixões entre a família, o prazer de trabalhar e também o prazer de sustentá-los da melhor forma que eu puder. E aí veio a busca por esse equilíbrio, que a gente é um desafio diário. A gestão se encontra aí, começando em casa, ingerir esse tempo para conseguir Para poder ter tempo com os filhos, com a mulher e se manter saudável também, né? Que é Não há importantíssimo, nada né? melhor do que o médico dar o exemplo em si para o paciente. E, doutor, isso é muito sério, né? A gente tem a tendência, a gente estava até falando isso no bastidor, de que nada melhor para os filhos do que a presença, né? E o exemplo, ele arrasta muito mais do que falar. Então, eu tive a oportunidade aqui de fazer a entrevista de mais de 140 profissionais e até o oftalmologista, quando você fala o que pode beneficiar a atividade física ela está realmente em tudo. Então, não faz muito sentido a gente conversar com um profissional da saúde, independente da área, não precisa ser o profissional de educação física, o otorrino, que também cuida da saúde, do bem-estar, e é importantíssimo, né? Para a parte também aí, né, da respiração, da otorrino, a atividade física faz diferença? Sim, os pacientes que apresentam doenças inflamatórias nasais, a prática esportiva é realmente a primeira etapa do tratamento. O paciente que tem uma asma e uma rinite, se ele não pratica atividades aeróbicas, os tratamentos muitas vezes não são, tratamentos medicamentosos isolados não são suficientes na maioria das vezes. E, além disso, a saúde como um todo, envolvendo até mesmo minha pesquisa, ela evita doenças que podem ter manifestações no nariz, como, por exemplo, a hipertensão. Ela pode estar envolvida com sangramentos recorrentes, entre outras coisas. Então, a saúde física envolve a minha área diretamente. Entendi. A explicação que você nos trouxe da caneta que sobe para que não haja necessidade de cortar, de abrir o crânio, essa é a sua também especialidade, que é a cirurgia da base de crânio. Sim, ela surge com a união da otorrinolaringologia com a neurocirurgia. A otorrinolaringologia voltada para essa área, é uma área que domina o uso dessa caneta, que a gente chama de endoscópio, com muita habilidade, tanto para exames clínicos, diagnósticos, quanto cirúrgico. E a neurocirurgia domina a parte de doenças do cérebro. E pela proximidade anatômica, nós nos tornamos parceiros e isso traz aí uma evolução, uma revolução no tratamento dessas doenças que ficavam em áreas que o acesso pelo crânio poderia trazer sequelas, muitas vezes irreparáveis ou irreversíveis ao paciente, e essa união traz aí a solução para esses casos, como tumores de hipófise, a gente tem tumores das meninges, entre outros vazamentos até de líquidos que circulam dentro do cérebro para dentro do nariz. A cirurgia endoscópica nasal veio trazer esse auxílio à neurocirurgia e hoje trabalhamos juntos com muita harmonia.
É como se fosse você conduz o aparelho, você é um navegador, e aí o neurocirurgião ele fica vendo uma tela e vai te falando, vai por aqui, e nessa ponta, assim como é na laparoscopia, por exemplo, você corta ou emenda ou fecha algum vaso. Na verdade, essas cirurgias começam com o otorrino, que abre um caminho, e depois que esse caminho está feito, ele trabalha junto com o neurocirurgião, realmente mostrando para ele aquela visão mais ampla, permitindo ele trabalhar com os seus instrumentos, enquanto eu trabalho com o endoscópio e também com mais um instrumento na mesma cavidade, ou seja, são 4 mãos em 2 narinas. Caramba, e tudo isso aqui soluciona, mas melhor do que cortar o A, crânio. a recuperação do paciente é como se ele tivesse feito uma cirurgia nasal e é muito mais rápida, preservando estruturas, preservando a função do nariz, permitindo que ele, curado da sua doença, tenha toda a sua longevidade genética possível. Maravilha. É engraçado que eu fui pensando aqui, né, e parece algo assim terrível, né, tantas cânulas chegando, mas para fazer a plástica no nariz não tem problema nenhum, ninguém se É assusta, né? verdade, o paciente valoriza muito mais a estética do que doenças, né? E pensar assim, nossa, como isso é perigoso. E o risco, doutor? De fato, a gente está lidando com... o nariz é vizinho de áreas nobres. Temos os olhos, no final dos olhos os nervos ópticos e logo acima temos o cérebro. Então, lesões nessas regiões muitas vezes ocorrem até mesmo por invasão de tumores, extensões de doenças realmente que se infiltram nessas regiões, mas um cirurgião treinado, ele busca realmente evitar áreas nobres, como os olhos e até mesmo toda a base do crânio, sem trazer repercussões, vamos dizer, não trazer mais danos do que a própria doença em si ao paciente. O que já está ali, né? O que vai diferenciar um cirurgião preparado exatamente nesse tipo de procedimento? É um cirurgião que teve treinamento, teve uma residência credenciada, ele passou por várias etapas de formação que não são um fim de semana. Ele é assistido por vários outros especialistas que ali já passaram por essas etapas, ele é conceituado por eles e que depende de anos de treinamento e prática, praticamente semanal. A experiência, tem muita coisa que a tecnologia, né, avanços que é muito bom que aconteçam, que permitem que as pessoas não precisem ter tanta expertise, mas um caso como cirurgia, identificar, né, locais, doenças, a experiência faz realmente muita diferença. É interessante essa sua afirmação, porque hoje temos os famosos navegadores cirúrgicos, em que eles te apontam dentro do nariz áreas que você pode localizar na tomografia. Da mesma forma que você usa um Google Maps ou um Waze para se localizar numa estrada, a gente tem esses equipamentos dentro do centro cirúrgico. Mas se o cirurgião não conhece a anatomia, eles não funcionam e não trazem nenhum benefício àquele procedimento. Então, a formação básica ela é muito importante para essa atuação. Certo. Podemos falar de mitos um pouco de sinusite? Sim. Sair um pouquinho da cirurgia, daqui a pouco a gente volta. Doutor, sinusite é sinônimo de dor de cabeça? Não. 90% dos pacientes que procuram o consultório com dores na testa não têm sintomas nasais, como, por exemplo, nariz entupido, catarro, perda de olfato. E isso, teoricamente, é muito raro estar associado com uma inflamação dentro do nariz. A maioria desses casos de dores frontais isoladas, e principalmente de longo prazo, tem relação muito mais com doenças neurológicas, como as cefaleias primárias, as enxaquecas, as migrâneas.
e são falsamente tratadas, falsamente diagnosticadas. Entendi. Qual a grande diferença? Porque há uma confusão entre sinusite e rinite, faz sentido? Sim, de fato são doenças que a gente costuma até usar a mesma nomenclatura, rinossinusites. Mas o paciente que tem rinite é um paciente que tem, do ponto de vista clínico, ele apresenta sintomas relacionados mais à obstrução nasal, espirro, irritabilidade tanto do olho quanto do nariz e totalmente provocadas pela presença de alérgenos. Já a sinusite é a retenção do catarro dentro dessas cavidades que envolvem a face. Então, a retenção desse catarro gera a produção de secreções mais espessas, amareladas, obstrução nasal e alterações do olfato. Então, são pacientes que no consultório, na prática clínica, muitas vezes eles podem estar separados. E Juntos. são tratamentos, em alguns casos, diferentes, em alguns momentos, mas, de fato, os mecanismos se parecem, mas o tratamento pode se diferenciar de acordo com a queixa do paciente. Entendi. Quando é que essa obstrução, esse catarro, a frequência de espirros tem que ser olhada como uma red flag ali? Opa, está preocupante, vamos investigar. A partir do momento que esses sintomas duram mais do que 12 semanas, é muito importante uma avaliação clínica e investigar a causa da manutenção, a cronificação desses sintomas realmente é motivo de uma análise, porque não necessariamente tudo que há no nariz é sinusite ou rinite. Temos também tumores, outras doenças infecciosas que necessitam de tratamentos mais especializados e principalmente serem analisadas do ponto de vista endoscopicamente. Endoscopicamente quer dizer que também possa se fazer esse... Porque antes era raio-x, Sim. Aí tem tomografia. Quais são? Cada um serve para uma coisa? Hoje o endoscópio substituiu esses outros exames? Boa pergunta, é muito vista na prática e muitas vezes outros especialistas também não entendem. No consultório, além do exame clínico normal, ou o exame clínico mais simples, que fazemos somente com aquele foco na testa, temos a possibilidade de filmar esse nariz por dentro com os endoscópios. Então, o endoscópio ele pode dar diagnósticos de tumores, de sinusites, de rinites, mas quando a gente quer esses diagnósticos se evoluem e os sintomas dos pacientes persistem e precisamos planejar tratamentos cirúrgicos, a tomografia tem o seu lugar e ela nos auxilia tanto no planejamento cirúrgico quanto outros diagnósticos diferenciais, principalmente tumores que invadem regiões da base do crânio e até mesmo da faringe. E o raio-x? Bom, é um mito, inclusive temos um consenso internacional sobre sinusite que nos permite dar o diagnóstico de uma sinusite aguda simplesmente com a entrevista e o exame clínico. Para as doenças agudas, o raio-x já não é mais utilizado. É necessário uma boa entrevista e um bom exame clínico, que são suficientes para um bom diagnóstico. O raio-x ele é feito somente em um plano de secção. A tomografia é feita em vários planos, mas para os casos agudos, a maioria deles não são necessários, a não ser que eles estejam complicando, como invasões de inflamação na aorta, dentro do cérebro. Aí sim a tomografia é muito bem-vinda, mas nada disso antes de uma boa entrevista e de um bom exame clínico, que representam aí 90% dos diagnósticos. Sensacional. Doutor, você falou duas coisas nas respostas anteriores que me chamaram a atenção. São 2 semanas ou 12 semanas persistindo com esses sintomas? Essa é 12 semanas já... Porque dá 3 meses, né? Isso. Né? Teoricamente, 12 semanas é onde a gente já classifica como crônico. Uhum.
Mas, de fato, os pacientes com queixas agudas, com dores intensas, realmente precisam de uma avaliação mais precoce. No caso da criança, porque quando a gente fala de adultos, né, ele vai segurando, segurando, muitas vezes é difícil você mudar essa. Ah, eu estou bem. Aí a automedicação, que é uma maravilha também. Uhum. Agora, para os pais e mães que estão nos assistindo, a criança, o que que é normal, o que que não é normal e o que e como, não digo como, né? Como é indo para o hospital, mas o que de fato mostra que você precisa ir ao otorrino. Não estou falando de qualquer espirro, até porque eu já fiz entrevistas aqui, o pronto-socorro tem horas que é melhor evitar, Aham. mas algo que realmente faz parte da otorrino e temos que ficar atento. De fato, crianças também, quando esses sintomas ultrapassam aí essa faixa de 12 semanas, é importantíssimo uma análise especializada. E em crianças, o mais comum de persistir sintomas, principalmente de obstrução nasal e roncos, são os tecidos adenoidianos, que geram não somente aquele ruído que incomoda os pais, mas também pode gerar a famosa apneia do sono, que interfere diretamente no crescimento Da criança. pondero-estatural, assim como o desenvolvimento da face. Há muitas crianças que às vezes necessitam de tratamentos odontológicos longos porque o ar não passou pelo nariz, por falta de avaliações especializadas que muitas vezes determinam, às vezes, tratamentos otorrinolaringológicos que evitariam uma formação de um rosto, evitaria a formação de um rosto defeituoso para um rosto bem formado e com uma coluna de ar normal, evitando que essa criança possa ser um adulto apneico no futuro. Ou seja, além do pediatra, tem otorrino pediatra? Só, ou não se divide, como você falou no início Não da. gostamos de dividir, mas, de fato, alguns colegas se dedicam mais às crianças e acabam se especializando em atender somente essas crianças. Eu atuo nessa área também, principalmente com alterações congênitas, crianças que nascem com a transição do nariz para a faringe ausente, a conhecida atresia de Cohen, que em alguns casos a gente opera muitas vezes até no primeiro dia de vida, porque se a criança não respira pelo nariz, a ausência de passagem de ar pelo nariz é incompatível com a vida, elas precisam ficar entubadas. E muitas vezes, em alguns casos, acabam evoluindo para traqueostomias. Então, a gente tem que reaver essa passagem de ar do nariz para a faringe o quanto antes. E há crianças também que possuem outras alterações congênitas que a gente tem que atuar desde sempre. Então, alguns colegas gostam de trabalhar mais com essas crianças do que outros, mas o otorrinolaringologista, na sua formação, ele passa por todas essas etapas e ele está apto realmente a atuar também em crianças e adultos. Não, e muito importante o que você trouxe, né? Porque o fato de não respirar bem pode alterar, inclusive, a minha face. O crescimento da face, ele é guiado pela passagem de ar pelo nariz. Se o ar não passa por dentro do nariz, a gente não tem migrações de células ósseas de forma tanto no sentido horizontal quanto vertical, impedindo que vamos dizer, a aeração adequada do rosto. E isso, no futuro, a gente pode estar formando um adulto com uma predisposição à apneia. Então, quanto antes diagnosticado, quanto antes tratado, evita-se tratamentos que muitas vezes podem ser agressivos no futuro, como as cirurgias ortognáticas, que praticamente partem o rosto no meio e trazem ele para frente. Então, o correto diagnóstico na infância ele é muito importante. Muda a vida, né? Eu percebi isso numa das entrevistas com um fisioterapeuta. Sim. Você tem a oportunidade de mudar tudo ali naqueles primeiros anos, né? Exatamente. O último congresso que nós tivemos em 2025, o congresso chamado Rhinology, a gente teve a abertura de um jornalista que
ele se especializou em fazer uma revisão de estudos que determinam que realmente o fluxo de ar nasal ele é importantíssimo para o ponto de vista do desenvolvimento não só ósseo e facial, mas também hormonal e até mesmo psíquico do paciente. Então, a importância do fluxo de ar nasal envolve todo o funcionamento do organismo. E se a gente for se estender um pouquinho, né, toda essa questão do respire, né, tudo é respirar, respirar é vida, né, então é importante que a gente realmente tenha essa preocupação com isso, né. Os indianos sempre tiveram, né, foram eles que criaram aquela lavagem nasal em alto volume, a conhecida lota, que é antigamente era uma chaleira de porcelana, hoje a gente usa os squeeze bottles. E eles que têm esse hábito e eles já sabiam disso, até mesmo através das meditações, entre outros. Né? O squeeze bottle, que é aquele, gente, de que a garrafinha, isso, não é possível usar, é adequado usar, independente de estar fazendo algum tratamento? É importante a avaliação médica inicialmente, porque o nariz ele apresenta uma produção de imunoglobulinas, que protegem essa mucosa nasal, assim como a mucosa ocular, mucosas gengivais, principalmente a imunoglobulina A. Se você remove elas sem o paciente apresentar sintomas nasais, você pode alterar toda a imunidade inata do organismo. Então, recomendamos sim as lavagens de alto volume, mas de acordo com a queixa do paciente, de acordo com o diagnóstico. Se não houver, não precisa sair fazendo, limpando em excesso, que não vai fazer bem. Se não tem queixa, não faça. Não invente. Eu falei que eram 2 perguntas sobre o que você tinha falado anteriormente. A segunda e última, porque eu ainda tenho mais umas 10 aqui. Então, você falou que nem todo problema no nariz, rinite, sinusite, podem ser outras coisas e tem que ser investigado. Que Sim. outras doenças, por exemplo, seriam essas que ninguém fica aí atento e às vezes vai deixando de lado e pode acarretar em algo pior, por exemplo? Sim, interessante. Outro dia atendi um paciente que se queixava de um desconforto no nariz e quando fomos avaliar, era uma verruga, assim como nós temos uma verruga nas mãos, ela existe no nariz. Teoricamente é uma lesão benigna, mas ela tem um potencial de malignização baixo, mas existe, e muitas vezes ela pode ser removida no próprio consultório, com cauterizações químicas, entre outros. Né? Há pacientes que vêm apresentando sangramentos nasais e obstruções, que muitas vezes são manifestações iniciais de tumores. Então, à medida que esses sintomas persistem, uma avaliação especializada é muito importante. A criança que ronca, aquela noite que ela roncou e despertou, ela para de produzir o hormônio do crescimento e ela só produz no dia seguinte. Então, isso altera todo o crescimento ponderoestatural, assim como o crescimento da face. Então, uma noite de sono completa para a criança é muito importante. Não só para essa questão de crescimento, mas também o GH atua no desenvolvimento do tecido neuronal. Se a criança passa uma noite, aliás, na maioria das vezes não passa apenas uma noite, várias noites sem essa produção adequada desse hormônio, ela pode ter alterações cognitivas, que alteram no desempenho escolar, na atenção, e até mesmo na atividade de humor e bem-estar. Uau! Ou seja, vamos nos atentar também para a respiração, para o sono dessa criança, porque criança com problema está precisando de usar óculos, né? Então agora está precisando ir ao otorrino. Que incrível! Como também, além da atividade física, acredito que aí no top 3, com certeza está sono. Sim. É uma das nossas super-especialidades em que atuamos com o diagnóstico de doenças relacionadas ao sono e às apneias obstrutivas, que podem atingir tanto adultos quanto crianças, e é onde o otorrino mais atua
com tratamentos muitas vezes cirúrgicos ou não cirúrgicos, a depender de cada caso. A experiência ao longo de todos esses anos em hospitais públicos te trouxe uma visão diferente para a medicina que você faz hoje? Sim, a abordagem do paciente ela é diferente, muito pela queixa que o paciente traz, ela vem de um outro contexto, mas no fim ela se traduz da mesma forma e os tratamentos são semelhantes, mas de uma forma geral a necessidade de cada um muda de acordo com a sua proveniência. A premissa também é a mesma no que tange a diferença de pacientes do SUS, complexidade, e pacientes do consultório privado? Sim, os tratamentos são os mesmos. De fato, o acesso a tecnologias, entre outros insumos, são diferentes e até mesmo a frequência com que é ofertada esses tratamentos é muito maior, de fato, no privado. Mas, apesar de algumas falhas, podemos atuar muito bem no SUS e trazer muitas soluções para a nossa população. O que é mais desafiador hoje? Operar ou formar bons cirurgiões? De fato, quando sentimos que já estamos numa etapa em que a nossa formação já está consolidada, eu acho que bate um pouco do pensamento do cidadão e pensar em quem irá cuidar de nós, dos nossos filhos, e há uma virada de chave na própria vida, né? E nos questionamentos de por que estamos aqui, né? E qual que é a nossa função, né? Aqui na Terra, né? O que nos rege aqui, e se eu tenho oportunidade de ensinar, por que não formar uma pessoa melhor do que eu fui, e entre outros aspectos que nos permitem ser mais evoluídos. Ou seja, formar bons cirurgiões. Sim. Ok. E o que você acredita que não pode faltar na formação desses futuros cirurgiões? Hoje temos aí um déficit de acesso a cadáveres, né? Coisa difícil a gente falar numa entrevista, mas o cerne da medicina ainda é o ser, né? O ser humano ali em si, e a gente vê muita dificuldade para poder treinar esses novos cirurgiões em modelos anatômicos reais. A gente vê essa facilidade maior em países desenvolvidos, em que a legislação permite a pessoa em vida doar seu corpo às universidades, aos estudos. Então, precisamos evoluir nesses aspectos. Tomara que alguma autoridade nos escute e nos auxilie nisso. É o que a gente estava falando anteriormente, é necessário falar, né? Porque talvez, se ele for pensar que os filhos dele, né, vão ser melhor tratados, examinados e operados se facilitarem uma educação com o insumo ou a ferramenta necessária, mas voltando, que esse fato é interessante, então, para que você se torne um melhor cirurgião, fazer isso em modelos reais, num cadáver, é melhor. Agora, qual é a premissa disso? Eu posso, porque doar órgãos já é permitido. Agora, então, a pessoa tem que ir em vida, deixar escrito que o corpo dela pode ser usado para estudo. Legalmente não há algo do tipo aqui tão acessível. E vocês treinam em quê? De fato, as universidades nos permitem fazer esses treinamentos, né, em indivíduos que são destinados àquilo, existem leis para aquilo, para as universidades públicas, né, mas o número é muito baixo. Do tipo indigente ou são algo indigentes, pessoas que não foram identificadas, né, porque o cadáver é do Estado, e ele que detém o direito sobre esse corpo. Então, a permissão para estudá-lo tem que vir do Ministério Público, e só assim que é permitido.
Então, a gente vê, por exemplo, eu, na minha formação, eu tive um grupo, eu mais 4 colegas, 5 pessoas, para estudar um cadáver. Eu tinha essa abundância. Hoje a gente vê que a formação dos colegas novos são apenas em peças separadas e muitas vezes ele não consegue treinar procedimentos cirúrgicos nesses modelos reais. Modelos Realmente, reais mortos. exatamente. Entendi. Nossa, brincadeira, mas Porque existem modelos hoje de plástico, né? E que realmente estão muito longe de serem semelhantes, né? artérias, tudo isso, mesmo com essas impressoras, né, aí que trazem o máximo do máximo de semelhança, não. Não, hoje até participei de uma banca, de um preparo para o doutorado, uma qualificação de doutorado, em que o colega utiliza a cabeça de ovelhas, devido à semelhança anatômica, para dissecção, tanto de nariz quanto de ouvido, para treinamento de estudantes. E está funcionando. É um dos nossos colegas, ele está desenvolvendo essa técnica, um já desenvolveu no nariz e ele agora está desenvolvendo no ouvido. E a gente realmente o incentiva e estamos aí sempre dispostos a que esse modelo possa ser mais acessível. Quando o senhor fala de secção, é abrir, olhar, mexer... É a cirurgia. Ah, ok. A cirurgia. Não é só visualizar, é de fato visualizar treinar. E realmente tocar, treinar as técnicas cirúrgicas como um todo. Você também, como já nos trouxe, é pesquisador hoje da UNB, e como é que essa pesquisa influencia nas suas decisões clínicas? Bom, a pesquisa ela é voltada, se inicia quando temos uma dúvida com relação a tratamentos, ou até mesmo o porquê que aquela doença ocorre. E uma vez que você traz esses questionamentos, você passa a ter mais argumentos para poder mudar algo que muitas vezes não está dando certo. Então, a partir dessas perguntas, a gente tem mais... a gente se aprofunda em estudos com relação a determinadas queixas e isso nos aprimora no dia a dia, até mesmo nos torna mais empáticos com aquela queixa do paciente e permite, talvez, no futuro, trazer um bem maior para eles. Certo. Doutor, a fibrinoleucoplaquetária, sabia que não ia sair, Leucoplaquetária. Fibrinoleucoplaquetária. É exatamente esse estudo com relação à hipertensão ou não? A hipertensão e o sangramento, ou esse projeto é uma outra coisa? Bom, não sei nem se eu posso denominar projeto, né? Mas acho que né? Isso tudo começou com uma tese de doutorado de um colega lá da UNB, o professor Leonel, que é um odontólogo aí famoso na cidade. Ele reescreveu uma técnica em que colhemos o sangue periférico do paciente, ou seja, da própria veia do braço, a gente colhe esse sangue, centrifuga esse sangue ali no momento do procedimento e a partir desse sangue centrifugado é gerada uma cola biológica com propriedades que aumentam a adesividade, facilitam a cicatrização, a reconstrução de tecidos muitas vezes operados ou até mesmo inflamados, infectados, e com a vantagem de ser autólogo, ou seja, do próprio paciente, e de baixo custo. Então, lá no meu grupo de pesquisa da UNB, a gente tem vários ramos dessa pesquisa, uma parte voltada para feridas crônicas, em alguns pacientes que apresentam lesões em pernas, braços que não cicatrizam por as mais variadas doenças, principalmente o diabetes, hipertensão, e elas se demonstraram aí muito eficazes no fechamento dessas feridas. A odontologia já vem usando para pós-procedimento de extrações dentárias para reconstruir a camada de gengiva sobre áreas desnudas e fui convidado a aplicar essa técnica dentro do nariz.
para reconstruções dessas cirurgias da base do crânio. Então, já estamos aí com vários pacientes operados, a gente hoje tem um estudo multicêntrico ligado ao Hospital de Base e à USP de Ribeirão Preto, em que estamos testando esse método para trazer, talvez, inovações na aceleração da cicatrização desses pacientes, na diminuição de morbidades como fístulas nasais. Fístulas são, vamos dizer, a manutenção de comunicações do cérebro com o nariz, sangramentos, infecções. Todas essas complicações, essa fibrina traz propriedades in vitro que são promissoras em vivo. Maravilha, em vivo. E, por exemplo, ela pode atuar também em corpos que tiveram queimaduras? Sim, é sim uma propriedade a ser estudada. Não sei, posso dizer se há alguém trabalhando com isso no laboratório até então, mas Porque é uma algo grande tão, ideia. né? Porque é Uhum. muita exposição e muita dor, e quanto tempo aquilo demora, né, para fechar, e talvez com Sim, esse a ideia é advento. lógica, faz sentido sim. Vamos, se não tiver ninguém fazendo, você está fazendo nariz, acha alguém na área de queimados. Mas que coisa legal, né, doutor? Além, como você trouxe, o custo muito baixo, porque está no próprio paciente, Sim, né? E já vem usando muito isso para que são as enxertias, não é? Desses passa pelo aquele dadinho também que fica passando a gordura. Sabe qual é que eu estou falando? não, Eu vou te a mostrar. ideia é realmente isso, a gente utilizar tecidos do próprio corpo para Tecidos tecidos líquidos. líquidos com suas propriedades e que ele possa trazer um benefício pelo próprio funcionamento dele ali no organismo. É o que a Chama, gente chama de bioengenharia. sim, esses são. Eu vou te mostrar depois, Aham. que eu imagino que seja semelhante. O nome fibrina vem de fibrose? Para ela causar uma Na verdade, fibrose? a fibrina ela é um componente do sangue que se forma como se fossem vigas, onde essas células inflamatórias podem se agrupar e formar camadas, como se fossem Uma fibrose. andares de um edifício, por exemplo, em áreas que precisam ter ali um Fechar. substrato para poder se fechar e, vamos dizer, recompor tecidos danificados, né? Muito legal. E esse desejo de atuar 50% na clínica, 50%, né, no ensino, na docência, o que te motiva a isso? Claro que a gente está falando de futuro, né? E acredito também, se você puder unir as duas respostas, tem um pós-doutorado vindo por aí, porque você gosta tanto do estudo, e a minha pergunta nesse sentido é em virtude de entender o que te move ainda academicamente a continuar estudando tanto. Bom, primeiro, sempre foi um sonho me envolver nessas perguntas, nessas dúvidas, né? Que muitas vezes a gente não traz respostas, a gente só traz mais perguntas, né? E, de fato, me envolver muito com a academia é realmente que a gente percebe que a idade vai chegando e a gente não tem a mesma disposição para a dar assistência diretamente ao paciente. E uma forma de multiplicar isso é me manter no ensino, na academia, e é uma forma de espalhar esse sonho. E dá, de fato, utilidade não só, né, ao seu uso e ao acesso aos seus pacientes, do quanto você estudou e conseguir realmente multiplicar isso, porque o impacto que você gera em uma pessoa, né, segundo as pesquisas, já se amplia para mais 7. Então, você fazendo isso com profissionais que também vão impactar outras pessoas, acredito que é realmente uma boa utilização de tanto estudo, né? Sim, acho que de fato o médico precisa pagar suas contas, ter seu dinheiro, mas isso acaba sendo não
o fim, né? Ele sonha em curar esses pacientes antes de tudo, e isso nos traz um prazer imensurável. Você me respondeu da docência, né? O que vai te permitir também ter mais tempo, como você falou, né? Para as outras áreas da vida e a família, que é algo muito importante, né? Para você. Agora, o que ainda te move continuar estudando tanto? Você tem alguma busca que ainda não chegou ou vou falar igual o outro, né? A gente tem um programa de empreender, o pessoal fala, nossa, esse negócio de empreendedorismo é igual cachaça, né? Vai estar sempre procurando mais. Sim. Não, de fato, eu trabalho com cirurgias que são complexas, inovadoras, e o que me atrai manter a pesquisa envolvidas nelas é estar entre os colegas que discutem sobre isso dentro dos congressos, em simpósios. Isso nos move muito mais por esse prazer de dividir essas experiências do que qualquer outra coisa. De fato, é cansativo, a gente delega nosso tempo com a família, mas é realmente a manutenção de todo um sonho que está sempre se renovando, sempre se apresentando de forma diferente e fazendo com que a gente acorde e saia com um sorriso de casa para ir trabalhar. Sim, e muito legal também poder estar num grupo, porque, na verdade, todos nós queremos pertencer, né? E estar num grupo que está pesquisando, que está buscando, que tem sede, por isso deve ser bem interessante, né? Sim, essa busca aí incessante, ela é realmente uma droga, vamos dizer assim. Boa, né? Boa. Prometo que vou deixar você ir para o seu happy hour, porque hoje, quando esse programa for lançado, né, saibam que é sexta-feira de carnaval. 13, inclusive. Amanhã estarei no bloco do centro cirúrgico. Boa. Doutor, quadro final. Agora, rapidinho, se chama na ponta da língua, então as respostas são mais curtas. Eita. Uma frase ou uma palavra ou até uma frase. Um sintoma nasal que nunca deve ser ignorado. Alteração do olfato. Um mito comum sobre sinusite. Dor na testa. Cirurgia base do crânio é? Fantástica. Ensino médico, isso significa? Vida. Ser médico para você é? Ser saudável. Muito bom. Doutor, foi muito bom. A gente estava falando aí do doutor Hernandes e de outros profissionais que tiveram até aqui. É isso que eu falo, né? Para mim é gratificante estar aqui. Obrigado. Poder... Primeiro que eu ganho um monte de presente, realmente é algo que me interessa e eu busco com isso também inspirar, né, você que está aí nos assistindo a entender mais sobre cada um de nós, porque você vai entendendo seus filhos, vai podendo suprir. Tem tantas áreas ainda que não têm acesso a uma informação. Sim. E que talvez uma das que foi falada aqui, é como eu sempre começo cada programa, né, que a nossa voz possa chegar onde for da vontade de Deus e que tem tanta gente que precisa, espero que esse chegue a outros médicos, a outros profissionais e também a outros pacientes que possam instigar, perguntar e entender um pouco mais, né, com seus próprios médicos aí. Acho que foi extremamente rica a nossa entrevista. Sim, e mais um adendo, essa pesquisa da fibrina leucoplaquetária, ela pode gerar uma economia para o SUS muito importante. A gente tem uma cola biológica industrializada que custa, em média, 2 ml, quase R$10.000. E muitas vezes a gente não tem ela disponível sempre. Então, essa pesquisa ela é translacional, ela envolve o SUS, ela envolve tudo que a gente pode trazer de inovação para dentro da prática diária, né? E ela está em que fase? Quando você terminar as suas pesquisas com as suas cirurgias, o outro profissional com os dele, aí isso se une e a gente se une e analisa os resultados e tenta explorar o que ela pode ser útil e da melhor forma possível
e que possa ser divulgada e realizada por vários outros profissionais e que traga um marco aí para a medicina. De Brasília? Ele é de Brasília? De Brasília, sim. O outro profissional que convidou o senhor para participar. É de Brasília, né? Quem sabe sim, será o seu próximo convidado. Que legal. E que a gente sabe, né, claro, de uma forma muito o que se ouve, que tem tantas descobertas importantes aí, mas que talvez não são benéficas, né, para a indústria, enfim, mas que vocês consigam isso, né, furar essa bolha, vocês e mais tantos outros pesquisadores que estão buscando aí por melhorar e, na verdade, não só melhorar a saúde, mas gerar acesso, né? Sim, que todos possam usufruir dessas inovações e serem beneficiados. Sim. Doutor, mensagem final pode ser para o paciente de Brasília, da Secura, para quem você desejar, ou para o profissional. Obrigado pela oportunidade de divulgar aqui o que eu tenho feito, um pouquinho da minha história. Fica o recado aí para os meus alunos que se formem da melhor forma possível e para as autoridades, né, que permitam aí trazer oportunidades melhores para a formação dos nossos médicos. Hoje é um assunto tão bem discutido, né? E não tão bem discutido, na verdade, né? Que precisa ser muito bem discutido, né? E que a gente tenha aí uma excelência em ensino, né, em todo o nosso planeta, né? O Brasil seja um exemplo. Sim. Doutor, de verdade, muito obrigada mais uma vez. A premissa para que os médicos, né, os profissionais de saúde cheguem até aqui, como sempre, a gente deixa aqui na descrição como encontrar o doutor, não só hoje o doutor, mas também a clínica, não é isso? Já funciona a sua clínica, sim, né, doutor? A gente atende na QI 9 do Lago Sul, no Centro Clínico do Lago, e também na Asa Sul, no Centro Médico Júlia Diné. E a Inspire? É nessas duas unidades. Ambas se chamam Inspire, que é o nome da clínica, para que a gente possa inspirar melhor, novos né? ares E inspiração também, né? Sim. Muito bom. Doutor, obrigada. Obrigado pela oportunidade. E nos encontramos em breve. E, para você, até o próximo consultório.